Bom dia a todos. Então, aqui vamos dar início a mais um semestre letivo, né? Neste período, vamos estar estudando cálculo diferencial de várias variáveis, né? Mas, inicialmente, as funções ainda vão ter apenas uma variável, né? E como pré-requisito das funções de várias variáveis, vamos lembrar aqui essa parte de curva, né? Elipse, hipérbole, parábola, né? Circunferência a gente já viu lá no cálculo 1, então a gente já tem uma ideia melhor. Então, a gente vai começar aqui com elipse, né? Então, a elipse, hipérbole, parábola e a circunferência são chamadas de cônicas, né? Por que recebem esse nome? Olha só, a ideia é bastante simples, né? Você tem um cone, tá certo? Aí você corta esse cone por um plano. Tá ok? Aí na figura o cone já está cortado, né? Mas imagina assim, ó, um cone de duas folhas, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Agora, tá. Vamos ver. Imagina uma coisa assim. Eu tô ruim hoje, né? Me perdoem aí, mas eu vou já arrumar esse negócio. Então, imagine um cone de duas folhas. Imagina duas retas aí. Aí um cone de duas folhas seria algo assim, né? Rapaz, eu vou apagar de novo. E vamos tentar fazer isso direito. Vamos tentar fazer isso direito. Vou fazer pequenininho que eu acho que sai melhor. Um cone de duas folhas, essa seria a ideia, né? Que seria esse desenho que está aqui, tá certo? Aí se você pegar esse cone e cortar ele por um plano, né? Se o plano for inclinado desta forma como está aqui, ó, pegando só em uma das folhas, você tem o que nós chamamos de elipse. Se o cone for vertical, tá certo? Como este que está aqui, né? Ó. Aliás, se o plano for vertical, como esse que está aqui, aí nós cortamos e formamos a seguinte curva no cone. A hipérbole, né? Ó, observe aí. E se ele for não tão inclinado quanto esse, assim, ó, aliás, olha aí, dessa outra forma aqui, né? Ó, de maneira que, de repente, pegue só em uma folha, mas não corte o cone como está aqui na primeira figura, a gente tem o que nós chamamos de parábola, tá certo? Então, esse será o nosso objeto de estudo nesse início, né? Tá certo? Então, vamos começar aqui, então, com a hipérbole, né? Aliás, com a hipérbole não, com a elipse, desculpe. Então, vamos lá, né? Então, vamos tratar da elipse. Definição de elipse. Imagina que você tivesse, assim, ó, dois pontos no plano, tá certo? Que nesse caso eu estou chamando aqui de F1 e de F2. O lugar geométrico dos pontos, tá certo? O lugar geométrico dos pontos do plano, cuja soma das distâncias de cada ponto desse até um desses pontos iniciais, chamado de F1 e F2, sempre for a mesma, é chamado de elipse, né? Isso aqui é uma outra forma de definir, né, essa cônica tirando o cone, né? Dessa forma, né? Se você pegar esse valor aqui e esse valor aqui desse comprimento e somar, dá exatamente como se você tivesse outro ponto aqui, P1. Se você pegar essa distância e somar com essa outra distância aqui, ó, essa soma dá o mesmo da inicial que eu havia dito antes, do P2. Então, é assim que se define uma elipse, tá ok? Tá? Agora, para nós estudarmos com o cálculo, né, a gente podia estudar assim e tal, mas olhando do ponto de vista apenas geométrico. Mas do ponto de vista analítico, né, para ser aplicado em cálculo,
a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que inserir um sistema de coordenadas. Perfeito? Então, ó, é como eu disse, ó, a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é sempre fixa, que nesse caso eu estou chamando de 2A, ó, de qualquer P aqui sobre essa linha pontilhada. Ó. Sobre essa linha de pontilhada, qualquer ponto aqui, ó, a soma das distâncias para o F1 e para o F2 é sempre a mesma. Tá certo? Mas como eu lhe disse antes, a gente precisa de um sistema de coordenadas para fazer isso, né? Inicialmente, a gente vai pegar como linha horizontal, ó, uma reta que passa no F1 e F2. Tá certo? Para ser o nosso eixo X. E daí, ó, aqui a meio caminho do F1 e F2, ó, esse pedaço aqui exatamente igual a esse, né? Ó, nós vamos pegar a linha vertical para ser o nosso Y, né? Ó. Vamos pegar a linha vertical para ser o nosso Y. Tá certo? Aí, a partir desse sistema de coordenadas, a gente vai criar uma equação analítica que vai nos permitir achar cada um desses pontos aqui, ó. Tá certo? E mais, né? Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de A1 e esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de A2. Se você observar, ó, se todas as somas das distâncias é sempre a mesma, em particular, ó, se o P tiver aqui, ó, essa soma, esse comprimento do A1 até o A2, também vai dar 2A. Ah, mas como assim, ó? Você vai pegar a distância do A1 ao F1 e somar com a distância do A1 até o F2, né? Ó? Tá certo? Do A1 até o F2 é esse comprimento até aqui, né? Ó? Tá certo? Aí, ó, do A1 até o F1 é só esse pedacinho aqui, né? Ó? Que é justamente esse outro aqui que falta, né? Ó? Que é o mesmo tamanho. Perfeito? Então, a distância do A1 até o A2 é também 2 vezes esse A, né? Ó. Onde esse A, ó, se essa distância é 2A, então do A1 até esse ponto aqui, que é a origem, é A, né? Ó. Então, aqui, ó, o comprimento é A, e até aqui o comprimento é A. Então, esse ponto é o ponto A e esse ponto é o menos A. Perfeito? Mas vamos fazer isso bem direitinho aqui na próxima figura, né? Vamos lá. Olha aqui, é como eu lhe disse, né? Os pontos da elipse são esses pontos sobre essa linha aqui, né? Que é como está definido aqui, ó. São todos os pontos do R2. Por que do R2? Porque eu estou pensando que eu vou aqui inserir, ó, um sistema de coordenadas que nós costumamos chamar de R2 ou plano cartesiano, né? Aqui sendo o ponto médio, né? Não esqueça que aqui onde eu vou traçar o Y será o ponto médio. Tá certo? E olha só, a distância de P até F1 é que ele está chamando de módulo do vetor PF1. Ó. Não sei se você lembra lá de álgebra, né? Eu posso pensar que o P até F1 é um vetor e o P até o F2 é outro vetor, né? Aí aquelas duas distâncias que eu lhe falei, né? É a norma ou módulo desses dois vetores, né? Como está escrito aqui. Então, a elipse são todos os pontos do R2, né? Cuja soma das distâncias é sempre 2A, tá certo? Quem é esse A? Esse A, ó, está aqui, ó. Aqui é menos A, aqui é o comprimento, né? Não é o ponto A, não. Se fosse ponto, estava com letra maiúscula. E aqui o A. Perfeito? Então, a distância daqui para cá, ó, é 2A, ó, que na verdade é a distância do módulo de PF1, PF2 para qualquer P sobre essa linha. Esse valor vai sempre dar o mesmo. Tem alguém querendo entrar? Tem. Vamos lá. Tá certo? Aí é por isso que é definido dessa forma. Ó. É o conjunto dos pontos P do R2, onde as distâncias de PF1 somadas dá sempre, até PF2 somadas, dá sempre 2A. E esse 2A é maior que 2C. Quem é o C? O C é a distância do F1 até aqui a origem, né? Ó. E também a distância do F2 até a origem, né? Ó. Cada uma delas é C. Então, ó, esse ponto aqui, ó, está na coordenada C e 0, e esse aqui na menos C e 0. Perfeito? Tá ok?
Agora, olha só, se eu pegasse esse P e pegasse esse ponto aqui, ó, eu seria capaz de descobrir, ó, quem é esse ponto. Ó. Porque, olha só, a distância para cá e para cá é a mesma, né? Ó. Por quê? Porque esse triângulo é isósceles. E eu sei que ela é 2A, tá certo? Deixa eu apagar tudo aqui, que acho que vai ficar melhor de ver. Mas aí apagou tudo mesmo, né? Olha só, estou dizendo o seguinte. Aqui o ponto médio, né? Ó, entre o F1 e o F2. Aqui o Y. Tá claro que qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto P aqui, se eu pegar a distância para cá e somar com a distância para cá, vai dar sempre a mesma em qualquer ponto sobre essa linha? Está claro isso? Sim, professor. Tá, perfeito. Agora eu vou pegar esse ponto, porque ele também é um ponto da elipse. Então, essa ideia de que a distância é a mesma também funciona para esse. Para que eu vou fazer isso? Para achar esse comprimento aqui, ó. Tá certo? Se eu pegar a distância para cá e a distância para cá, ó, melhor, para cá, essa distância é a mesma para o F1 e o F2, não é? Perfeito? É a mesma distância. Tá ok? Assim, eu vou fazer o seguinte. Ó. Veja que o eixo Y corta o segmento F1 e F2, que é a base desse triângulo aqui, ó, que eu vou chamar de P' F1, F2. O eixo Y corta a metade. Então, esse pedaço é igual a esse, não é? Tá certo? Então, esse triângulo, ele é isósceles, ou seja, esse segmento é igual a esse. Como a soma de P' F1 e P' F2 é 2A, né? A gente sabe que o módulo de P' F1 mais módulo norma, não sei como é que o professor de álgebra chamou. Como é que foi? O comprimento do vetor, colegas. Alguém pode me falar? As duas formas. Ah, das duas formas? Então, vou chamar de norma, tá bom? Então, quando você pegar a norma do vetor P' F1 mais a norma do P' F2, que dá 2A, né? Ó, como esse triângulo aqui, ó, o P' F1, F2 é isósceles, esse pedaço é igual a esse. Então, esse pedaço é A e esse outro pedaço é A. Eu já falei para vocês que esse segmento daqui até aqui, ó, aqui é o C, aqui é o menos C. Então, esse pedaço que vai daqui até aqui é C, tá certo? Ora, se eu tenho A e tenho C, e eu sei que esse triângulo aqui, ó, o P', que aqui é a origem, né? Até o F2 é retângulo, então eu consigo achar esse segmento aqui que vai do O até o P', né? Ó. O P', ó, o vetor, né? Elevado ao quadrado mais o OF2 elevado ao quadrado é exatamente igual a P' F2, né? Que é igual, tá? P' F2. Ao comprimento, né? Os comprimentos é que são iguais, né? Os vetores, não. Os comprimentos é que são iguais. A soma desse com esse dá esse outro, né? Olha só, o P', ó, é o que eu quero achar, que eu vou chamar de x, tá? X ao quadrado. Mais o OF2 é o C, né? Então, C ao quadrado. Igual, não é? Ó, o P' F2, né? Eu sempre vou conseguir achar. Tá certo? Eu não vou chamar eu vou chamar de B, tá? Não vou chamar de X, não. Vou chamar de B. B ao quadrado mais C ao quadrado igual ao A ao quadrado, que é o P' F2, ó. Então, ó, essa relação é sempre válida na elipse, onde esse segmento aqui, ó, do O até o P' é B. Conclusão, esse outro aqui é menos B, porque é simétrico, né? Ó. Então, esse aqui é o menos A e esse é o A, tá certo? Se eu chamar esse ponto aqui de A1 e esse ponto aqui de A2, eu vou ter o seguinte.
o A1 está na coordenada menos A e 0. O A2 está na coordenada A e 0. Tá certo? Isso aqui são vértices, né? São chamados de vértices da elipse, né? Ó, se eu chamar esse cara aqui, eu já vou mudar aqui, ó, em vez de B', eu vou chamar de B1 e esse aqui, ó, de B2. Aí as coordenadas do B1 são B e 0. Melhor, B e 0 não, desculpe. Um pequeno equívoco, porque está no eixo Y, né? Se está no eixo Y, não pode ser B e 0, né? Tem que ser desta outra forma aqui. Tem que ser 0 e B. E o B2 é 0 e menos B, tá certo? Esses também são chamados de vértices, tá certo? Do jeito que está aqui, ó, o segmento A1, A2, agora é segmento, não é vetor não, tá? Ele é chamado de eixo maior da elipse. O segmento B1, B2 é chamado de eixo menor. Né? Do jeito que está aqui, veja que o A é sempre maior que o C e sempre maior que o B. Tá certo? Então não esqueça disso. Né? E o segmento F1, F2 é chamado de eixo focal, ou, se você preferir, né, ó, distância focal, mesma coisa, tá? Eu vou chamar de distância focal em vez de eixo focal, tá certo? Então tá, do A1 até o A2, como se pode ver, é o eixo maior. B1 até o B2, obviamente menor, para ela estar nessa posição. E o F1, F2 desse segmento é a distância focal, que é o C, né? É o eixo focal, distância focal, tá certo? Aí, olha só. É interessante você observar o seguinte, que em toda elipse, independente dela ser como essa, onde o eixo maior está sobre o eixo X, ou se fosse aqui, eu vou fazer pequenininho aqui, ó, para você ver, se ela fosse assim, né, ó, onde o eixo maior está sobre o eixo Y, né, ó, então esse aqui seria o A1 e esse aqui seria o A2, aí inverteria aqui, ó, seria 0 menos A, 0A. Aí o B1, B2, B0 e menos B0 se ela tivesse assim, porque o B estaria sobre o eixo X. Mas os focos sempre estão no eixo maior, né? Ó. Então, aqui estariam os focos, F1 e F2, tá certo? Não esqueça disso, né? Que isso é importante. Tá legal? Tem uma outra coisa, que é esse C, ó. Esse C aí, ó, que é a distância focal. Esse C não. Ele ajuda a você encontrar esse E, ó. Esse E é C sobre A. Ele é chamado de excentricidade. Excentricidade. Na verdade, a excentricidade, eu costumo ver ele assim, é o quanto a elipse ela está mais longe ou mais perto de ser uma circunferência, né? Ó, a excentricidade, ó, como o C é menor que o A, a excentricidade é sempre um número entre 0 e 1. Por quê? Porque o C é maior que o A, tá certo? O C, que é a distância focal, se ela for um valor próximo do A, ou seja, os focos estariam bem próximos do A, né? Ó, então, a elipse seria mais achatada, né? Ok? Se o C for um valor mais distante do A, ó, né? Ou seja, a excentricidade estaria mais próximo de 0, então quer dizer que ela é mais parecida com uma circunferência, ela está menos achatada, tá certo? É isso que a excentricidade mede, o grau de achatamento da elipse, tá? Então vamos prosseguir. Então tá aqui, né, ó, como eu já havia dito antes, direitinho, né, ó, tá certo? 2C, a distância focal, 2A, o eixo maior, e 2B, o eixo menor, tá certo? Coordenadas do foco, né? Olha só, F1 e F2. Vértices, como eu já havia dito, A1, A2, B1 e B2. Tá certo? O C, ó, é o centro da elipse, tá ok? Ó, FC1 é
congruente ao FC2, ó, que a gente já falou, né? Ó, que esse pedacinho é igual a isso, tá certo? Igual o comprimento, porque os segmentos ou vetores são, se fosse vetores seriam equivalentes, se olhar como vetor, e se for segmento, Professor, congruentes. Opa! os pontos F1 e F2, eles são sempre fixos naquele ponto ali Eles são da sempre elipse? fixos onde eles estiverem para cada elipse, entendeu? Então o centro sempre vai ser a distância média entre F1 e F2. Repete de novo, por favor. O centro vai ser sempre a distância média entre o F1 e o F2. Exatamente. Esse é o centro da elipse. Tá bom. Independente do centro estar na origem ou não, tá? A gente fez aquele esquema anterior, o centro estando na origem, mas não é obrigado, tá certo? Eu podia ter, ó, aqui o eixo X, o eixo Y, né, ó? E aqui eu podia ter o eixo X, não é isso? Aí o que é que você tem? Você tem que o centro está fora da origem do sistema, porque a origem do sistema é aqui. Aqui é o Y, aqui é o X, tá certo? Mas o centro é sempre meio caminho entre o A1 e o A2 ou o F1 e o F2, tanto faz. Perfeito? Entendi. Então vamos seguir. Então, como a gente havia dito antes, esse é o comprimento do eixo maior, né? Esse é o comprimento do eixo menor, perfeito? E essa é a excentricidade, com a seguinte relação: o A ao quadrado é sempre igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, como a gente olhou lá no início, né? Ó, existe essa relação na elipse, tá? Então vamos continuar. Aqui está a prova, né? Ó. Na verdade, eu já tinha feito, né? Ó. Agora, em um sistema de coordenadas, olha aí. Olha as coordenadas do foco. Menos C0 e F2, 0. Tá certo? Porque cada pedacinho... Porque aqui é o C e aqui é o C. Se essa distância aqui é A, então aqui é menos A e aqui é o A. Então aqui vai ser menos A0 e A0, como eu havia dito. Se essa distância aqui da origem até o B é B, então essa outra aqui vai ser menos B. Então aqui vai ser 0 menos B e aqui menos B e 0. Ou 0B, aliás, desculpe. Então, continuando. Ó, primeiro caso, A1, A2 contido no eixo X, que é esse caso que a gente estava observando, né? Porque aquele que eu coloquei aqui no cantinho, lá naquela imagem, é o caso em que o A1, A2 estaria contido no eixo Y. Mas vamos ver todos os casos. Tá certo? Então, é isso daí, né? E assim, ó, é a equação da elipse, porque eu não vou demonstrar, né? Ó, porque o objetivo aqui não é esse, aqui é só para você conhecer a equação da elipse, ó. Concentro na origem, tá certo? Eixo maior 2A e eixo menor 2B, ó. Então ela fica desta forma, a equação da elipse, tá certo? Se vocês quiserem que eu prove como é que chega aqui, eu posso fazer uma aula, gravar uma aula e enviar para vocês e vocês olhem, tá certo? Alguma pergunta? Essa equação da elipse, ela vai influenciar, por exemplo, nesse caso aí, o A1 e A2, eles estão no eixo X. Mas se eles estivessem no eixo Y, ia mudar a equação da elipse? Com certeza vai mudar. Ah, tá bom, entendi. Porque o A é o valor sempre da metade do eixo maior. E o B é sempre a metade do eixo menor, perfeito? Perfeito. Então, ó, como o eixo maior está no eixo X, certo? Então, ó, o A fica sobre a variável X. Percebeu isso? Como o eixo menor está no eixo Y, então o B, ó, que é o semi-eixo menor, o valor, né, ó, tá certo? Ele fica sobre o eixo, sobre a variável Y, como tá aqui, ó, né? Sobre o eixo Y, né, o eixo menor, e sobre o eixo X, o eixo maior. Tá vendo aqui no desenho? Vamos mudar isso agora. Olha só. Mudou tudo agora, não mudou? Veja que os focos, importante saber, os focos sempre estarão no eixo maior, né? Tá ok? Alguma pergunta até aqui? Não, senhor. Tá, aí olha só. Então agora o eixo maior continua sendo o A1 e o A2. Só que agora ele está sobre o eixo Y. Perfeito? Aí o que muda isso na equação? Mudou. O A
está sob o y, né? Ó. Por quê? Porque o eixo maior está no y, né? Ó. Então, olha só, se eu lhe der uma equação assim, ó, x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1, você vai ver que é uma elipse, obviamente, não é? Ó. Mas que elipse é? É uma parecida com essa do desenho ou parecida com essa outra aqui? Primeiro caso ou segundo caso? O primeiro, porque o A ele tem que ser maior, né? Exatamente. Agora, para ser essa daqui, ó, teria que ser uma coisa assim, ó. X ao quadrado sobre 16, digamos, mais y ao quadrado sobre 25, igual a 1. Ah, agora seria essa aqui, ó. Por quê? Ó? O valor maior está sobre o eixo y, então o eixo maior está nele, ó. Aqui, ó, os focos estão sobre o eixo x. Aqui os focos estão sobre o eixo y. Perfeito? Então é isso. Então o valor do A é sempre o maior valor, tá? Então é isso. Alguma pergunta até aqui? Professor, vai ter casos em que os focos eles não estão nem sobre o eixo C ou sobre o eixo Y? Tem um caso, mas é um caso que a gente não vai estudar. Porque assim, ó, você vê aqui, ó, que o eixo maior aqui é vertical, né, ó, e o anterior é horizontal, né? Cadê aquela pergunta natural do aluno inteligente, estudioso? Professor, não tem nenhuma elipse na diagonal? Não é verdade? Pois é isso. Esse caso a gente não vai estudar, a gente só vai estudar esses dois casos, mas existe esse caso, entendeu? Perfeito? Ok, professor. Mas você pode aí pesquisar, e se tiver dúvida, venha comigo que eu procurarei esclarecer. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Determine as coordenadas dos focos das extremidades do eixo maior e do eixo menor e a excentricidade da elipse de equação 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 100. Olha aí. E agora? Aí tu vai dizer assim, mas professor, eu não sei nem se isso é uma elipse, porque a equação aqui, ó, nos dois casos é igual a 1, né? Não é isso? Não teria isso? Aí o que é que você faz? Simplifica, eu acho. Aí você faz o seguinte, ó. Aqui não tem que ser igual a 1, né? Aqui que tem que ser igual a 1. Certo? Então você divide todo mundo por 100. Se dividir os dois lados por 100, altera a equação? Hã? Opa. Não, continua a mesma. Continua a mesma. Por quê? Porque você poderia cancelar um com o outro, né? Entendido a ideia? Se eu cancelar isso com esse, bom, voltou para a mesma equação. Então, essa é igual à anterior, que está aí em negrito preto, né? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Então, vai acontecer o seguinte. Como aqui é uma fração, o 100 pode ir para cada parcela da fração, né? Porque é assim que é a regra da soma de duas frações. Se os denominadores não forem iguais, você faz eles ficarem iguais, não é? E soma os numeradores. Então, eu estou fazendo o processo de volta, né? Alguma pergunta até aqui? Já ficou igual a 1, mas ainda não está igual à nossa equação, porque o x aqui no numerador e o y não pode ter coeficiente. Mas, olha, eu não posso simplificar o 4 com 100? Posso, não posso? Ficando x ao quadrado sobre 25, não é? Eu posso escrever 25 assim? Tudo tranquilo? Sim, professor. A mesma coisa aqui, ó. Y ao quadrado sobre 25, simplificando com 100, vai dar 4 no denominador, né? Mais 4 é o nosso... Já estou colocando no formato que tem que ser a equação para eu enxergar todas as informações, né? Então, qual é a conclusão aqui, ó? A conclusão é que o A é 5, por quê? Porque é o maior valor, né? Aqui, ó, tá certo? B é 2. Ah, mas e quem é o C? Eu preciso do C? Vamos olhar lá a questão, né? Determine as coordenadas dos focos. Ah, então eu preciso do C, porque eu vou ter que achar onde está o foco. E o foco tem a ver com C, né? Aí o que é que eu sei? Eu sei o seguinte, ó, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, na elipse, né? A ao quadrado é 5 ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, 2 ao quadrado, mais C ao quadrado, que é o que eu quero achar.
Conclusão. C ao quadrado é igual a 25 menos 4 é 21. Alguma dúvida? Então, o C, o natural seria mais ou menos raiz de 21, né? Assim? Porque é uma equação de segundo grau, né? E quando resolve as equações de segundo grau, tem duas soluções, na maioria das vezes, nos reais, né? Mas nesse caso não vai ser. Por quê? Porque o C é sempre positivo, entendeu? O C é sempre positivo, então vai dar raiz de 21. Alguma pergunta até aqui, ó? Então já achei o C. O C é raiz quadrada de 21. Perfeito? Tá. Achado o C, eu vou novamente olhar para a questão para ver exatamente tudo que está sendo pedido, né? Então vamos lá. Para ver exatamente tudo que está sendo pedido. Vamos lá. As coordenadas dos focos, das extremidades do eixo maior, das extremidades do eixo menor, né? Beleza. E a excentricidade da elipse. Bom, como eu já tenho todos os valores, eu vou começar com a excentricidade, tá? A excentricidade, a gente sabe que é C sobre A, né? Então, a excentricidade é 5 sobre raiz de 21. Tá certo? Então, respondi já uma das questões. Não era para ser o contrário? Oi? Não era para a raiz de 21 estar aí em cima? Fiz de propósito para verificar quem estava realmente atento à ideia, prestando atenção. Lembra, o raiz de 21 é menor que o raiz de 5. Não é que é o C, certo? Que o 5, aliás. Então, ele tem que ficar no numerador, perfeito? E olha só, é o C mesmo, né? Do jeito que estava lá, o resultado ia dar maior que 1, então estaria completamente equivocado. Vamos lá. Segunda pergunta. Os focos, né? Então, para eu achar o foco, eu tenho que saber em que eixo ele está. Se no eixo maior ou se no eixo X ou no eixo Y, né? Então, eu olho aqui, ó. Como o maior está aqui, ó, o A está sobre o eixo X, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que o A1, o A2, o segmento, está contido no eixo OX, né? Tá certo? Colocar assim como eixo OX, tá? Para simbolizar isso. O F1 e o F2 também está contido no eixo OX. Ora, se o eixo maior está no OX, qual é a minha conclusão? O B1, B2, que é o eixo menor, está no OY. Conclusão. O A1 a gente viu que como está no eixo X, é menos A e 0. Então, é menos 5 e 0. Por quê? Porque o A é 5. O A2, A e 0. Então, é 5 e 0. Os focos, F1 é menos C e 0. Então, é menos raiz de 21 e 0. O outro foco, C e 0. Então, é raiz de 21 e 0. Bom, dessa forma, porque todos os segmentos estão no eixo X, os segmentos estando, os extremos dele também estarão, né? Tá certo? Que são os pontos. Agora o B. B1 tem coordenadas, né? Ó, o B1, B2 está no eixo Y, então vai ser 0 menos B. Então, vai ser 0 menos 2. E o B2, 0B, 0,2. Até aqui, alguma pergunta? Ótimo. Então, vamos Professor? prosseguir. Oi? Então, para a gente achar os focos, a gente vai precisar saber o C. Lembra? Olha aqui no desenho. Não é? Ah, Claro é que verdade. Eu estava me isso. confundindo. Né? O C, ó, eu vou até olhar aqui, pegar aqui um mais atrás. Olha aqui o C. O C é a distância do centro da elipse até cada um dos focos, né? Tá certo? Por isso que F1 e F2 é 2C, né? Tá certo? Certo, certo. Tá? Então, eu vou apagar isso daí e colocar o que está no slide, né? Vamos lá, né?
Olha aí. Então, a gente já havia feito, né? Ó, achamos tudo, né? Ó, perfeito? E a excentricidade. Ok? Colegas, agora tem. Tá, vou fazer mais esse, né? Aí eu já vou pular para outra parte, porque senão a gente vai perder muito tempo e o exercício vai ficar para vocês, tá? Porque isso aqui é assunto do ensino médio, vocês já viram, então é só relembrando aqui, tá certo? Olha só. Conhecendo os focos e a excentricidade, tá certo? Determine a equação da elipse, tá ok? Então vamos lá. Tá? 0 menos raiz de 3, tá. Perfeito, que é meio. Tá ok? Alguma pergunta aí? Olha só. Excentricidade é meio. Mas a excentricidade é C sobre A. Não é? Então, C sobre A é igual a meio. Tá ok, né? A gente vai fazer assim, né? C sobre A igual a meio. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. A igual a 2C. Perfeito? É isso daí, né? A outra informação, os focos. Calma, vamos lá. Ele nem colocou aí, já pulou aí, né? Por que o A vai dar isso? É fácil. Vamos voltar aqui, vamos ver a coordenada do foco. Raiz de 2 e raiz de 3. Então, olha, foi dito aí, ó, que o F1 é 0 raiz de 3. E o F2 é 0 menos raiz de 3. Tá certo? Deixa eu só voltar aqui para ver. Determine a equação, que é a equação, né? Então, para do B, não é? Não é verdade? Então, como ele quer a equação, ó, eu preciso achar o A e o B. Por quê? Porque o denominador da equação tem o A ao quadrado e o B ao quadrado, né? Então, eu preciso dos dois. Então, tá. Achei a excentricidade. Tá aí, né? Como os focos é isso daqui, ó, qual é a distância de F1 até F2? Fácil, né? Ó, a gente sabe o seguinte, ó. Veja que isso aqui está no eixo Y, né? Ó. Estando no eixo Y, né? Ó, aqui está o F1 no eixo Y e aqui está o F2, né? Ó. Aqui é menos raiz de 3 e aqui é raiz de 3. Ora, aqui é a origem, esse tamanho é raiz de 3, esse tamanho é raiz de 3, então vai dar 2 raiz de 3. Alguma pergunta? Tá certo? Mas isso é o nosso 2C, né? Tá certo? Se esse é o nosso 2C, então, conclusão, o C é raiz de 3. Tá ok? Né? Agora aqui eu já achei o A direto. Não é? Se 2C é raiz de 3, qual é a conclusão? O A é 2 raiz de 3, né? Perfeito? Ó. Aqui, ó. O A, então, é 2 raiz de 3. A outra informação que eu sei é que o A ao quadrado mais o B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Como eu tenho o A e o C, ó, já achei o A, agora está faltando achar só o B. Bom, aí já tenho o A e o C, acho o B e faço a equação, né? Ó. Tá certo? Aí, vamos lá. 2 raiz de 3 ao quadrado mais B ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a 4/12 menos 3. Então, isso é 9. Conclusão, o B é 3. De novo, é raiz quadrada mais ou menos que 9. Só que o B é positivo sempre. Então, o B é 3. Tá certo? O B sendo 3, aí eu vou para a minha equação. Agora eu tenho que pensar, né? Eu sei que tem dois tipos de equações. Tá certo? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Ou podia ser x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Chamar essa aqui de primeiro caso, né? E essa aqui de segundo caso. Responda aí para mim. É o primeiro ou o segundo caso? Como é que você vai saber? O segundo, porque os focos estão no eixo Y. Isso, ó. As coordenadas do foco, ó, estão no eixo Y, não é? Perfeito? Estando no eixo Y, né? Ó, é o segundo caso. Perfeito, é isso mesmo. Então, a solução é x ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, sobre 9. Mais y ao quadrado sobre o a ao quadrado. O nosso a ao quadrado deu 12, né? Igual a 1. E essa é a solução.
Perfeito, colegas? Então, vamos seguir adiante, né? Então, só repetindo aí o que a gente já sabia, né? Então, seguindo. Agora tem uma coisa aqui que é chamado de translação de eixo, né? O que é isso? A ideia é a seguinte. Nós vimos a equação da elipse com centro na origem, não é verdade? Mas pode ser que o centro não seja a origem. E aí, como é que a gente acharia a equação a partir daquela? Aí vem o que nós chamamos de translação de eixo. E, ó, imagina que você tem um P de coordenadas x e y, como está aí. Ó. Tá ok? Tá ok? Até aí alguma dúvida? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um outro sistema de coordenadas, né? A origem desse nosso original é aqui, né? Eu vou pegar esse outro ponto aqui, ó, que tem coordenadas H e K, vou até colocar aqui, ó. As coordenadas desse ponto aqui, ó, são H e K. Vou pegar esse ponto e aqui, ó, eu vou criar um outro sistema de coordenadas. Aqui vai ser o meu, não, chamar de x'. E aqui vai ser o meu y'. Tá certo? Estou criando um outro sistema de coordenadas. O meu original é x e y. Mas eu quero criar um outro. Porque pode me ser útil, como eu acabei de falar para vocês. Eu podia ter uma elipse com centro aqui, né? Ó, e não saberia a equação dela, porque eu só sei na origem. Tá certo? Então, isso aqui é apenas um meio de adaptar o centro na origem para um centro em um lugar qualquer. Tá certo? Então, tá aqui. Agora, olha só. Qual é a relação que tem as coordenadas aqui, né? Ó? Para as coordenadas aqui. As coordenadas aqui para as coordenadas aqui. Que relação tem entre elas? Né? Como é que você vai ver? Aí é fácil, né? Ó. Imagina que você pegue um ponto qualquer aqui, ó, um ponto x' e um ponto y'. Tá certo? Não, melhor. Não preciso desse x' e y', não. Eu já vou colocar ali, ó. Me perdoe aí, colega. Que eu vou mudar. Não vou criar, não, porque já tem aí um feito, né? Vou pegar o ponto P mesmo. A minha questão é, quais serão as coordenadas desse ponto P no meu novo sistema? O que eu vou pegar? Eu vou medir aqui, né? Ó, e vou verificar que aqui deu x', e medir aqui, e aqui deu o y'. Perfeito? Aí que relação há entre o x' e o x' e y' e o ponto x e y original do P? Qual é a relação? Como é que eu levo para um sistema ou trago para o outro? Aí é fácil, né? Ó, se a gente medir daqui para cá, ó, olha, se você olhar esse pedaço daqui até aqui, ó, qual é a medida dele? Alguém pode me dizer? É x'. Isso, x menos h, né? Ó. Mas olha, x menos h não é o nosso x'? Não é exatamente onde está o nosso x' aqui, né? Ó. Então é isso. O x' é igual a x menos h. Ou, se você preferir, o x é igual a x' mais h. Tanto faz, né? Agora, olha aqui no y. O princípio é o mesmo, né? Quem seria esse pedacinho daqui até aqui? Seguindo o mesmo princípio, né? É y menos k. Mas y menos k sendo esse comprimento, na verdade, é o y', né? Do nosso novo sistema. Então, o y' é igual a y menos k. Ou, se você preferir, o y é igual a y' mais o k. Então, ó, essa é a maneira que você fica passeando aqui, ó, por um sistema e pelo outro, né? Ó. Você pode pegar um ponto no sistema XY e transformar para o x' e y' usando essas equações, você quem sabe. Perfeito?
E é isso que nós vamos usar para a nossa elipse em um centro qualquer fora do eixo da origem do sistema original, tá certo? Então, a gente já aprendeu isso daí. Vamos lá. Então, vamos passar Professor? adiante, né? Oi? Partindo desse princípio, tem como a gente transformar, tipo, uma elipse que estava desenhada no primeiro caso para o segundo caso? Tipo, em Tem, vez dela ficar na horizontal. mas vai só repetir, tanto faz. Vai só repetir, entendeu? Porque se o centro está na origem, não vai haver nenhuma mudança, porque a soma, né, o tamanho do H e do K vai ser 0, 0, então não vai mudar nada, entendeu? Só vai fazer diferença se o centro da elipse não estiver aqui na origem. Tá certo? Ah, entendi. Então tá aí, ó. Tá só repetindo o que a gente já sabia, né? Ó. Então vamos lá. Elipse, equação da elipse fora da origem. Primeiro caso. Agora aqui, ó, no caso anterior, o eixo estava contido no eixo X, não é verdade? Certo? Agora não, ó. Ele não está mais contido, porque como como o centro da elipse vai estar fora do eixo da origem, né? Ó, então, o eixo maior ou vai ser paralelo ao X ou paralelo ao Y, e não mais contido, né? Ó. Olha, tá aqui o centro dela, né? Ó. Aí o caso é esse, ó. Tá aqui o centro, H e K. Tá certo? E aqui é a origem, aqui é o 0, 0. Mas o nosso centro não é mais o 0, 0, é o H e K. Perfeito? Se o H fosse 0 e o K fosse 0, aí voltava para o caso anterior, que seria esse, que a gente já estudou, não precisaria fazer nada. O problema é quando o H e o K ambos não forem ao mesmo tempo iguais a 0. Tá certo? Está aqui o centro. Mas, ó, aqui continua sendo o A1, aqui continua sendo o A2, aqui continua sendo o B1, melhor, B2, né? E aqui continua sendo o B1. Aqui continua sendo o F1 e o F2. Isso não muda. O que é que mudou? Mudou só onde está o centro. Agora, veja. O eixo maior, que é o A1, o A2, ele não está contido no eixo X, como vocês estão vendo, né? Ele está apenas paralelo, perfeito? Como diz aqui no enunciado, ó. Paralelo ao eixo X, perfeito? Como é que vai ficar a equação? Aí você faz aquilo que a gente acabou de fazer, né? Vou inserir um novo sistema de coordenadas. Esse aqui vai ser o meu novo eixo Y, que eu vou chamar de Y', e esse aqui, ó, vai ser o meu novo eixo X, que eu vou chamar de X'. Tá certo? Nesse novo sistema, onde é que está o centro da elipse? Não está na origem dele? Todos concordam? Sim. Está na origem. Ah, bom, então agora eu sei como é que é a equação. A equação vai ser assim, ó. Vai ser X' ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y' ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Alguma dúvida? Essa é a minha equação no sistema X' e Y'. Tá certo? Mas o meu problema não foi dado no sistema X' e Y', foi? Foi dado no sistema XY. Eu quero é aí, e não lá. Então, como é que eu procedo? Na verdade, em ciência é sempre assim. Você sempre parte do que você conhece, do que você sabe. E o que eu sabia é como é que era a equação quando o centro era a origem. Então, peguei o centro que estava fora da origem daquele sistema e criei um outro sistema onde a origem coincidia com o centro da elipse. E aí, fiz o meu conhecimento. Está aqui, ó. Tá certo? Acabou? Infelizmente não. Por quê? Porque eu quero saber exatamente, não no X' e Y', eu quero saber no XY, né? Aí eu volto lá no meu esquema da mudança, né? Aí na mudança ocorre aqui, ó. O X' é X menos H e o Y' é Y menos K, não é isso? Aí eu só substituo, ó. Olha aí. Vou só substituir, né? Eu já sei que a minha equação é essa, ó. X' ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y' ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Aí eu vou só substituir, ó. Vai ficar X menos H
ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y menos K ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. E esse aqui, ó, é o K do geral. Por que o K do geral? Porque resolve para qualquer elipse, estando no centro ou não. Mas, professor, mas e se estiver no centro? Se estiver no centro é porque o H é 0 e o K é 0. Aí fica x ao quadrado, y ao quadrado, como a gente sabe, né? Caso seja fora do centro, a situação é essa. Perfeito? Alguma pergunta até aí? Não, professor. Tranquilo, né? Agora vamos ao segundo caso. Qual é o segundo caso? É o caso em que o eixo maior é paralelo ao eixo Y, né? O centro continua o mesmo, só mudou a elipse, né? Tá ok? Aí a ideia é a mesma, né? Então os focos sempre vão ficar sobre o eixo maior, né? Como no anterior. Tá ok? Aí o que é que mudou aqui, ó? Aí o princípio é o mesmo. Aí tu vai lá. Eixo x', eixo y'. Aí para esse caso é x' ao quadrado agora, b ao quadrado mais y' ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Pronto. Eu já sei que o x' é x menos h e o y' é y menos k, então a equação fica assim, né? Colegas, aqui houve um pequeno equívoco. Você me perdoa? O Tá A tá no vendo? lugar errado. Pois é, né? Mas aqui, ó, eu fiz certinho, né? Olha só. Tá certo? Ó, seria b ao quadrado aqui no lugar do a, né? Aqui seria b ao quadrado e aqui seria a ao quadrado. É aquela história quando o cara está criando a aula, copia e cola, né? Aí esquece alguns detalhes, né? Mas aí não ficou dúvida não, né? Tudo certinho, né? Agora eu quero lhe mostrar uma outra coisa. Deixa eu voltar aqui para o primeiro caso. Como é que ficariam as coordenadas dos vértices, do foco, né? Não teria essa pergunta? Olhe como fica bastante simples. Olhe só. Quais seriam as coordenadas do A1? Aí tu olha aqui, né? Tá aqui o A1, não é isso? Perfeito? Esse tamanho aqui não é o A? Esse tamanho daqui até aqui não é A? E assim como o tamanho daqui até aqui também não é A? Aqui é o H. Quem é esse ponto aqui, ó? Não é A menos H? Não, ao contrário, perdoe. O H é o tamanho grande, né? Então, não vamos nos equivocar, né? Seria o H, aí para trás, tirando o A, é H menos A. Perfeito? Tá ok? E aqui, né, ó. Aqui é o H, esse tamanho é A, então tá acrescentando o A. Então, é H mais A. Perfeito? Então, seria H menos A. Aí a outra coordenada, a coordenada Y, é K, né? Perfeito? Olha aí, ó. Aí aqui, ó, H mais A. A outra coordenada, de novo, é o K, porque está na mesma linha do K, né? No Y. Então, o A2 é H mais A e K. Veja que quando é paralela ao eixo X, o X muda de valor e o Y permanece o mesmo, né? Professor, Oi? eu não entendi muito bem que ele K ali, não. Você entendeu que o centro é H e K? Tu tá vendo o K aqui, ó, que eu tô destacando? Entendi agora. No centro aqui, H e K, né? O H destacado aqui, o K. Bom, para trás, eu tenho um valor no Y, A unidades para trás é H no X, né? H menos A, não é isso? Aí quem é esse Isso. ponto? O X é H menos A, mas olha quem é o outro. Não é o K? Perfeito? Ah, entendi. Aí o outro, mesma coisa. Quem é o A2, ó? A coordenada X é H mais A, né? Mas quem é o Y? Eu tenho que partir do ponto e levar lá para o Y, né? Quem é? O K, né? Perfeito? Perfeito. Entendido agora?
Então, é como eu disse antes, ó, como o eixo é paralelo ao x, ó, o x muda de valor, mas o y não, né? Ó, por isso que é k e k, perfeito? Agora o b, ó. Agora o b, como tá no eixo y, quem vai mudar de valor é a coordenada y. A coordenada x vai permanecer a mesma, né? Ó, porque no b aqui, ó, o h é o mesmo, né? Ó, para os dois b's. Não é isso? Mas, ó, para o B1, ó, esse tamanho aqui, né, ó, é o B, né, ó, que é esse tamanho aqui, né, ó. Perfeito? Então, se aqui é o K para trás, então é K menos B. E para frente, que é esse outro aqui, né, ó, é o K mais B, como antes no H, né, ó. Tá certo? Então, ó, aqui é no Y, né, ó. Ó, qual é a coordenada do B1? É H no X e no Y é K menos B. H e K menos B. Quem é o B2? De novo, no B2, ó, H... No B2 aqui, né, ó, é H, como antes do K, né, ó. Só que a outra coordenada do B2 é K mais B. Entendido aí? Sim, sim. E os focos? Os focos eu não vou fazer, não. Vou só dizer, ó. Aí eu vou aqui, ó. De novo, ó. Tem a ver com o H, ó. Só que esse pedacinho é o C. Então, aqui, ó, é H menos C. Tá certo? H menos C e K. H mais C e K. Exatamente como A1 ou A2. Tá certo? Só que em vez de mais e menos A, é menos C e mais C. Perfeito? Alguma dúvida? Então, vou prosseguir, hein? Então, vamos lá. Vamos ao exemplo, né? Vamos ao exemplo. Tá aqui, ó. Determinar as coordenadas do centro, as coordenadas dos focos da elipse da equação. Olha, o centro é a coisa mais fácil do mundo, né? Qual é o centro? Fala aí para mim. Qual é o centro? Ó, eu vou escrever aqui, ó. É x menos h ao quadrado, né? Assim a equação? Vou colocar como essa, o a aqui, né? A ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá certo? Vamos lá. Nessa daqui, quem é o centro? Professor. Calma. É h e k. Perfeito? Né? O h e o k. Tá certo? Mas o que vai aparecer aqui, ó, não é o h e k original, não. Aqui aparece o simétrico deles, ó. Na verdade, ó, coloque o simétrico do h, coloque o simétrico do k. Então, vamos lá. Repete de novo, certo? 4 e menos 3, então? Agora sim. Alguém tem dúvida disso? Não esqueça que aqui, ó, é menos h e aqui é menos k. Se está positivo, é porque o k só pode ser negativo, menos 3, porque menos com menos é que dá mais, né? Ó. Perfeito, tá? Então, respondemos uma parte. E os focos? Bom, aqui é fácil ver que o A é 5 e que o B é 4. Alguma dúvida? Acho que não, né? A gente sabe o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 5, 4 ao quadrado mais C ao quadrado. Por que eu preciso do C? Porque eu quero os focos. Então, vai dar 3, né? Aí o C é 3. Ora, o que nós dissemos ali? Ó? A gente falou o seguinte, ó, que o F1, como o eixo maior aqui é paralelo ao X ou Y? Diga aí para mim. É ao X. Ao X. Então, quem vai mudar é o valor do X. O Y permanece, né? Então, ó, veja que aqui, ó, eu vou até voltar aqui para você ver como permaneceu. Ó, eu não escrevi o foco, mas o foco era assim, né? Ó, F1 igual a H menos C e K. F2, H mais C e K. Eu até falei assim, ó, é igualzinho a esse outro. Só que em vez de Azinho é o C, né? Ó. Perfeito? Ó, veja que a coordenada Y permanece a mesma, porque está paralela ao X, né? Ó, e o que muda é a coordenada X. É o H menos C e o H mais C, né? Ó. Então, vamos lá.
Opa! Então, ó, vou colocar aqui, ó, é o H menos C e o K, e o F2 é o H mais C e o K. Tá certo? Aí vamos lá. Quem é o F1? Ora, tá aqui o H e tá aqui o K, não é? Tá certo? Olha aqui no C, olha aqui no C. Tá aqui o H e tá aqui no C. Aqui esse C é C de centro, hein? Melhor escrever, né? Para não confundir que os meus dois Cs são iguais, né? O H é 4 e o K é menos 3. Então é 4. Aí, ó, menos o Czinho. O Czinho é 3. Ó. Esse aqui é o C do foco, né? Ó, da distância focal, né? Ó. Então é 4 menos 3. Aí o K é menos 3 mesmo. Quem é o F2? É o H, que é 4. Aí mais o C. O C é 3, né? Ó. 3. E o K, que é menos 3. Perfeito? Então ficou assim, ó. O F1 é 1 com menos 3 e o F2 é 7 com menos 3. Alguma pergunta aí? Então vamos só confirmar aqui, né? Tá ok? Olha só. O H é 4, como a gente já sabia. O K é menos 3, como a gente já sabia, né? O A ao quadrado é 25, portanto o A é 5. O B ao quadrado é 16, o B é 4. Já sabíamos de tudo isso. Tá certo? Usando a propriedade entre o A e o B e o C, que é o teorema de Pitágoras, né? Entre eles. Encontrei que o C é 3. Então, nem foi colocado aqui, né? Mas eu vou colocar. Aqui quer dizer que o C é igual a 3, né? O Czinho. Tá? Não é o C maiúsculo, não. O centro é 4 menos 3, como foi pedido, né? E aí estão os focos. 1 menos 3 e 7 menos 3, como a gente já sabia. Tá? Então, vamos lá. Ok? Determine uma elipse o eixo maior é paralelo ao y, né? Se o eixo é maior e paralelo ao y, como é que você... Aí você já interpreta assim, ó. X menos h ao quadrado sobre o b ao quadrado, que é o menor valor, né? Ó, mais y menos k ao quadrado sobre o a ao quadrado igual a 1. Então, é essa aqui que você vai fazer, ó. Aqui b e aqui o a, né? Aí, ó, do jeito que ele fez aqui, ó, determine a elipse cujo eixo maior é paralelo ao eixo y, tá aqui, e tem centro. Ah, então vai ser assim, ó. X menos. Esse aqui é o h e esse é o k. Então, é x menos h é x menos 4 ao quadrado sobre o b ao quadrado, que eu ainda não sei quem é. Mais y. Aí, de novo, menos. Aí, menos o k. Como é menos 2, menos com menos é mais 2 sobre o a ao quadrado igual a 1. Perfeito? Está faltando achar o a e o b. Tá ok? Tá ok? Tá faltando achar o a e o b. Aí, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? Excentricidade. A excentricidade é C sobre A. C sobre A igual a isso, é como aquele de antes, né? Ó. Aí o A fica igual a 2C. Perfeito? O A é 2C. Tá certo? O A é 2C. Aí, eu tô pensando aqui, né? Que eu ainda não sei como é que faz. Mas vamos lá, para a próxima linha. Tá aqui, ó, que a gente já sabia. Aí o H é 4, o K é menos 2. Precisa achar o A e o B, como a gente já sabia, né? Ó. Agora. Espera aí. 2B é 6? Por que 2B é 6? Ah, porque foi dado aqui, ó, nem li, ó. O eixo menor tem medida 6. Né? O eixo menor tem a ver com o B, que é o 2B, né? Ó, então vamos lá, é o 2B, que é 6, aí o B é 3, isso quer dizer que o B ao quadrado é igual a 9, tá certo? O que é que eu sei aqui, ó? Eu sei que o A ao quadrado mais o B ao quadrado, melhor, mais não, igual ao B ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A, eu sei que é 2C, né? Tá certo? Então, é 2C ao quadrado, que é igual ao B ao quadrado, que é 9, mais o C ao quadrado, que eu também não sei. Então,
4c ao quadrado menos c ao quadrado é 9. Então, 3c ao quadrado é 9. Isso quer dizer que o c é raiz quadrada de 3. Teria que ser mais ou menos, aquela história. Mas como o c é sempre positivo, então é só raiz quadrada de 3. Achei o c, achei tudo, né? O c é raiz de 3, isso quer dizer que o a, que é 2c, é 2 raiz de 3. Conclusão. A ao quadrado é 12. O que vai mudar aqui? Ó? Vai ficar 9, x menos 4 ao quadrado sobre 9, mais y mais 2 ao quadrado sobre 12. E acabou. Perfeito? Então é isso. Então é só essa mudança aqui, né? Ó, deixa eu apagar, né? Para eu escrever a solução. Então aqui é 9, porque é o b ao quadrado, e aqui é 12, porque é o a ao quadrado. Perfeito? E essa é a solução, a equação da elipse com excentricidade meio, paralelo ao eixo y, é o eixo maior, né? Tá certo? E medida de eixo menor igual a 6. Exatamente essa elipse, tá? Vamos lá, então vamos só confirmar aqui, né? Ok? E é isso, né? Que a gente já sabia. Né? Ó, veja que a fórmula que foi resolvida aqui foi de uma outra forma. Isso é bom, né? Que agora temos duas formas de fazer a mesma coisa. Tá? Na verdade, a mudança aqui foi na substituição, né? Porque eu achei o C e aqui ele acha o A, tá? Mas a ideia é a mesma, né? Essa outra aqui, ó. Determine as coordenadas dos focos. Bom, esse restante aqui, ó, eu vou deixar para os senhores, tá? Ó, como aí tem a solução, eu quero que vocês façam sem olhar e caso tenham dúvida, olhe aqui no slide, né? Porque eu vou enviar os slides para os senhores, tá certo? Para ver se vocês chegam na solução. Aí, se mesmo assim vocês não conseguirem entender, vocês entrem em contato comigo que a gente tira as dúvidas, tá certo? A gente envia as dúvidas para vocês direitinho, o esclarecimento, para que não haja problema. Ok? Até aqui. Alguma pergunta? Não, professor. Então, é isso por hoje, colegas, tá? Então, na próxima aula nós vamos falar, eu acredito que é parábola. Aí, acho que na última